História da literatura pretensiosa, muito bem. Hoje, Bernardo Carvalho, Nove Noites, romance feito no comecinho do século XXI. Essa é uma história, é uma narrativa baseada num fato real acontecido 2 de agosto de 1939. O etnólogo Buell Quine se suicida entre a região onde morava a tribo Craô, Cabeceira Grossa, e a cidade de Carolina, no Maranhão. Curioso, por um artigo que leu a respeito desse etnólogo, o narrador expõe ao leitor que está no século XXI e que vai fazer essa pesquisa a respeito dos motivos que teriam levado o jovem Buell Quine, 27 anos de idade, norte-americano, a cometer suicídio em meio aos índios que pesquisava. O leitor vai se deparar com duas narrativas que se entrelaçam. A de Manuel Perna, que vai do capítulo 1 ao 19, e a da própria construção do romance pelo narrador jornalista que busca então no texto escrever um livro a respeito dos motivos que levaram Quine ao suicídio. Pois bem, nessa narrativa o leitor descobre que então Buell Quine deixou cartas, as que ficaram depois de sua morte somam 7 para figuras próximas, que ele escreveu entre Cabeceira Grossa e Carolina, num percurso de 90 quilômetros que fazia a pé, junto com 2 índios Craô, o João e o Ismael. Ele acaba então deixando relatos, deixando cartas para Eric Quine, seu pai, médico, recém-divorciado, Heloísa Torres, a responsável pelo projeto de pesquisa do etnólogo Museu Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, Thomas, um missionário norte-americano que estava no Brasil. Deixa a carta também para o Ângelo, o delegado da cidade, eximindo de qualquer culpa os índios de sua morte. Ele está anunciando isso, que vai matar-se, ou que vai morrer. Manda carta também para sua orientadora em Colômbia, Estados Unidos, Ruth Benedict. Deixou carta para o cunhado também, Charles Kaiser. E Manuel Perna, seu amigo engenheiro, o amigo que ele faz em Carolina. Então o leitor vai recebendo ao longo da narrativa informações de vários pontos de vista, tentando ele, narrador, construir um painel psicológico para desvendar esse mistério, que é o tema do romance, do livro. Por que Buell Quine suicidou-se tão jovem em meio aos índios Craô, no Maranhão? Por que mandou essas cartas, nenhuma delas dirigida à mãe ou à irmã? Os relatos do etnólogo Quine dão conta de que a cidade era muito tediosa, Carolina, que os brasileiros brancos e índios pareciam crianças mimadas e não cumpriam as promessas. Era uma terra de ninguém, esse Brasil da primeira metade do século XX. Tanto os índios Trumai quanto os índios Craô chamam a atenção de Buell Quine nesse quesito do comportamento e de como se relacionar com essas figuras. Foi uma relação sempre um tanto distante, até onde se sabe. Essas duas narrativas vão se cruzando à medida que o percurso do narrador, o percurso do jornalista até Carolina, vai sendo exposto junto com a vida e o passado desse próprio jornalista, que expõe os erros do seu próprio pai até os momentos de sua morte. Vejam que quando Buell Quine sai do Rio de Janeiro e vai para Carolina fazer pesquisa com a comunidade indígena local, ele passa por Cuiabá, e lá estão Castro Faria e Claude Lévi-Strauss, esse último francês pesquisador, sociólogo, que publicou Tristes Trópicos. O que aconteceu foi exatamente assim. Saiu Quine de Cabeceira Grossa rumo a Carolina, aos prantos, dizem os relatos, incluindo ele próprio, deixa cartas para essas 7 figuras e passa então a se cortar com lâmina de barbear. Ele, Quine,
que estava sendo acompanhado por 2 índios Craô, João e Ismael. Para um deles ele entrega um bilhete no meio dessa viagem a pé, Cabeceira Grossa até Carolina. Isso dura 90 quilômetros. Um dos índios recebe um bilhete de Quine para que ele vá até a fazenda mais próxima. O índio não sabia ler, mas já estava escrito lá que era preciso mapar para poder fazer uma cova, porque ele ia morrer. O índio não sabe disso, leva o recado, um outro teria ficado junto com Quine, mas isso é o que espanta o narrador. Quine vai se cortando com lâmina de barbear até um ponto em que consegue então enforcar-se em seguida, e é desse jeito, em cima de uma poça de sangue, pendurado num tronco, que o corpo de Quine é encontrado pelos índios. Esse fato em si, que já é mostrado no começo da história, vai intrigar o narrador, que vai fazer então um caminho para conseguir documentos e depoimentos de figuras próximas a respeito do motivo que teria levado o etnólogo norte-americano a cometer esse gesto suicida. De novo, documentos ligados a Heloísa Torres, o depoimento ao vivo de Castro Faria e de Diniz, um índio Craô, agora idoso, que quando criança, em 1938, conviveu com Manuel Quine. O narrador vai até a região de Carolina, enfrentar o calor e as contradições e o estado social terrível em que estão os remanescentes da tribo Craô, misturados aí com a população branca, estrangeira, enfim, nesse começo do século XXI. Quine, um excêntrico, em Cuiabá, antes de embarcar até o Alto Xingu, até a região de Carolina, Maranhão, ele procura um piano. Era um instrumentista, músico, já revelando um pouco essa característica para a época, 1938, excêntrica, porque na região, segundo Castro Faria, terra de ninguém, difícil encontrar, mas ele encontra um piano para poder exercitar a sua fantasia. Intrigado com o fato de que Buell Quine declarou-se casado quando chegou ao Brasil, as pesquisas que faz com cartas para o cunhado, depoimentos da irmã, Marion, de Buell Quine, chega-se à ideia de que oficialmente não era casado, e ele teria dito isso para amenizar supostos preconceitos ou tornar normal a sua conduta e seu tráfego num país estranho para ele. Vale lembrar que esse romance de caráter metalinguístico possui uma característica documental, tem uma narrativa histórica que traz ao leitor uma realidade pouco conhecida, que é essa região do Maranhão, especificamente nesta década de 1930. Expõe com frases curtas, numa sequência quase dinâmica, com uma linguagem simples, esse percurso do personagem narrador em busca de informações a respeito dos motivos que levaram Quine a cometer suicídio. O leitor fica sabendo que há 2 narrativas básicas que sustentam a trama do romance. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 19, é o depoimento de Manuel Perna, que conversa com um interlocutor importante e vai dar depoimentos das últimas 9 noites que passou com Buell Quine, de Carolina até cercanias da aldeia em Cabeceira Grossa. Eles conversam durante 9 noites e Quine chega a ter acessos de fúria porque bebeu ou porque já estava com algum tipo de distúrbio. Chega a se desculpar com Manuel Perna em meio a alguns índios e as mulas que carregavam os mantimentos. O próprio Quine então vai se despedir de Manuel Perna, pede a ele que tome conta da história que ele acabou de ouvir. Então o leitor sabe que Perna ouviu depoimentos importantes de Buell Quine e precisa deixar para esse interlocutor. Mais do que isso, há uma 8ª carta que Manuel Perna não entrega ao destinatário como pedido antes da morte do próprio Quine.
Vai descobrindo o leitor ao longo do depoimento, do desenrolar do romance, que Manuel Perna está com uma carta e que já não está mais querendo ficar com esse segredo, com essas histórias, e conversa com esse interlocutor. Dá-se conta de que atitudes contra a natureza teriam acontecido entre Quine e os habitantes, os indígenas. O que está no livro, haveria um receio de Quine perante a sociedade de que atitudes contra a natureza, expressão do livro, viessem à tona. E seria então mais fácil culpar os índios. O que seriam atitudes contra a natureza? Meu ponto de vista, a sexualidade. Essa atração pela figura masculina por parte de Quine. Sabe-se dessa história da chegada de Boel Quine em 1938 no Rio de Janeiro, chegou na época do carnaval e disse que se envolveu com uma enfermeira, uma negra vestida de enfermeira nessa época de carnaval. Eles vão para o quarto do hotel onde ele está e quando se acorda de manhã não existe enfermeira, mas um homem negro nu do seu lado. Então, claro está que esse é um depoimento que ilustra a verdade, que seria que então Quine procurou na verdade um homem e achou que estava com uma figura feminina. A questão é que nos anos 30 expor, por exemplo, essa questão, essa postura sexual era um risco numa América Latina lavada dos seus preconceitos morais já conhecidos. Voltando, enquanto vai terminando seu depoimento, entre os capítulos 1 e 19, começa a emergir a história do próprio narrador jornalista, que vai contando ao leitor seus percalços para chegar até Carolina, para conversar com Castro Faria, tentar procurar familiares dos Quine nos Estados Unidos. Então você sabe, de novo, a história é montada no tempo da narrativa, no início do século XXI. O jornalista e escritor que não é nomeado é um personagem do livro, não pode se acreditar que seja Bernardo, enfim, porque não é nomeado. É o personagem narrador, ele vai contar a sua pesquisa sobre a morte de Quine, que aconteceu em 1939, dia 2 de agosto. Então, enquanto o leitor vai terminando de ler os depoimentos de Manuel Perna, que morreu em 1946, vai emergindo a história do próprio narrador jornalista. Vejam, o que é culminante nesse romance Nove Noites, importantíssimo, é a decadência da figura paterna do jornalista, escritor, que passa por vários relacionamentos com figuras femininas diversas, uma cubana, chegou a morar nos Estados Unidos, Petrópolis, Rio de Janeiro, no Alto Xingu com uma prima, enfim, ele conta que o pai aprontou todas e acabou sendo enganado por algumas mulheres, e no fim da vida, no fim da vida do seu pai, o jornalista e sua irmã internam o pai do narrador no hospital em São Paulo, numa semi-UTI, e ele vai morrendo ali. Esse ponto vai juntar as duas histórias. A história de Quine nas Ilhas Fiji remonta a uma relação com um fotógrafo e mais uma figura feminina, nebulosa, não explicada. Sai de lá, das Ilhas Fiji, o etnólogo, e vem para procurar pesquisas com selvagens no próprio país, no Brasil. Então essas histórias vão se cruzar. Assim, morre o pai do jornalista, um pouco antes conhece o escritor, narrador, que no companheiro de quarto do seu pai em São Paulo é um senhor idoso que está morrendo e parece chamar por Boel Quine quando vê a ele, narrador, que está ali no quarto com seu pai. O narrador então parte numa aventura épica para descobrir onde viveu esse senhor falecido, vai até o asilo onde ele estava e descobre que ele então era o fotógrafo das Ilhas Fiji que estava com Boel Quine. Vai até os Estados Unidos, o narrador, escritor, para tentar desvendar de uma vez essa história do suicídio do etnólogo. Não consegue. O que seria isso? E a história termina dessa forma, com o narrador voltando de Nova York num voo noturno. Comecinho do século XXI. A história de Quine e do narrador, elas se cruzam, e essa é a magia.
para que se comece a construir essa narrativa tão densa. Não dá para pular de parte alguma, são várias informações, mas elas todas se combinam e são bem lógicas e tornam a leitura bem interessante. Ao longo do percurso de Quine, pelo discurso de Manuel Perna e pelos documentos e referências que vai encontrando o narrador, sabe-se então, vai deixando mais ou menos claro, que haveria uma preferência na pesquisa com índios pelas relações selvagens e filosóficas e existenciais em Buell Quine. Então, resumo da ópera, ele teria se relacionado com as figuras indígenas, Kraô, Trumai, com figuras masculinas. Temendo, essa é a minha ideia, temendo que essas histórias tornassem os índios um alvo de punições e de julgamentos, mas, está no livro, ele temia Quine ser assassinado, palavras de Perna, como uma vingança. Então, o seu suicídio, palavras do texto, confirmariam que sua morte é um evento fechado, não houve culpa de ninguém. Ele fez questão de mandar uma carta para Ângelo Delegado, eximindo de qualquer culpa os índios Kraô, os índios que estavam com ele. Então, Manuel Perna vai concluindo que a morte de Quine, seu suicídio, era para livrar-se ele de um ataque de vingança possível, e mais ainda, se viesse à tona essa história de relações contra a natureza, os índios seriam o primeiro alvo. Então ficamos assim, e isso é bastante interessante. As histórias do narrador e de Quine se aproximam, se equivalem, à medida que o próprio narrador vai expondo o seu próprio passado orgânico, ele que esteve na infância no Xingu, com um avião, com o pai, o Perdulário, o Bom Vivant, e se aproxima então dessa relação com a família tão intensa que teve também Quine durante seu período de vida curto, 27 anos de idade. Já adianto, né, os motivos que teriam levado Quine ao suicídio são uma suposição no discurso de Manuel Perna, entremeado pelos depoimentos, pelas narrativas do narrador que quer escrever um livro e busca dados maiores, mais informações sobre esse etnólogo. Vale a pena deixar isso bem claro. A história de Bernardo Carvalho é ficção baseada num texto real. Não é possível dizer que ali vai o Bernardo, mesmo que você saiba que o escritor é jornalista e que ele esteve em Carolina, ele fisicamente, Bernardo Carvalho. Mas o que está no livro posto lá não há registro de que eu me chamo Bernardo Carvalho, não é isso. Então temos um personagem jornalista que vai construir uma história a partir desse dado trágico que é a morte do etnólogo. Não deixe de curtir nosso canal, inscreva-se, compartilhe, boa leitura.